Olá, querido professor que me assiste, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas pré-aulas da Escola Bíblica. É um prazer estar com você, compartilhando conhecimento, experiência ao longo deste trimestre. Hoje nós estamos na lição de número 12 e estaremos falando sobre amando a Deus no mundo. E eu já indico para você que deseja se aprofundar mais nessa temática, a temática da cosmovisão cristã, que vai tratar de como o cristão se relaciona com a cultura, o livro do escritor e pastor Heber de Campos Júnior, Amando a Deus no Mundo. Um livro que trata de forma bem direta sobre essa temática. Inclusive, ele já esteve aqui conosco na cidade de Blumenau e ministrou em um seminário no nosso SEADBLU exatamente sobre essa temática, amando a Deus no mundo. E se você deseja se inteirar melhor desse assunto, você pode estar recorrendo aí ao nosso canal no YouTube também, ok? Na nossa lição, nós estaremos trabalhando com 3 tópicos e a ideia é exatamente como expressar a nossa fé no mundo. É uma lição que você pode instigar os seus alunos, pode questioná-los, e, ao mesmo tempo, ela traz para nós algumas inquietações com relação à maneira como devemos nos portar e viver na sociedade atual. Dentro do nosso primeiro tópico, nós temos, então, a vida cristã e a cultura. 1.1, você estará trabalhando sobre o que é cultura. Então, lembre sempre que as perguntas, elas são as melhores formas de você iniciar um diálogo em sala de aula. Então, inicie perguntando o que é a cultura e comece anotando, realizando as anotações dos tópicos, dos subtópicos, né, as definições que os seus alunos vão concedendo sob a expressão cultura. E aí lembre de fazer trazer esta definição de que a cultura é compreendida como comportamento, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, a alimentação, vestimenta e aí por diante. Ou seja, são as características específicas de um determinado grupo, de um determinado povo. Importante aqui você também frisar que a cultura, ela é composta ou ela é feita pelos homens. Ela é feita pelos homens. Ela é feita na sociedade pelo grupo de pessoas. Então, o primeiro subtópico vai tratar exatamente sobre o que é cultura. No 1.2, nós estaremos nos detendo um pouco mais. Por quê? Vamos tratar sobre como relacionar-se com a cultura caída. Veja, se a cultura é um produto de criação humana, e logo o homem é caído, todos os nossos produtos de criação, eles serão deformados. É impossível nós criarmos algo que seja perfeito. O único que foi capaz e é capaz de fazer isso é o Senhor. E viu Deus que tudo era muito bom. Gênesis 1, Gênesis 2. Por quê? Porque um ser perfeito consegue criar coisas perfeitas. Mas um ser imperfeito é incapaz de criar um produto ou uma obra perfeita. Bom, a partir disso, entendemos que é o homem, então, que cria ou produz cultura e, ao mesmo tempo, ele está inserido entre ou no meio dessa cultura. A grande questão é como, então, nos relacionarmos com a cultura à nossa volta. E aí, você vai perceber que na nossa lição, Niebuhr, ele vai tratar sobre 5 maneiras ou 5 formas do cristão se relacionar com a cultura a partir de um artigo que ele escreve intitulado Cristo e a Cultura. E aí nós temos aqui, e você vai estar destacando ele dentro da sua classe. Primeiro, Cristo contra a cultura. Qual é a ideia desta proposta? De que o cristão não deve se relacionar com a cultura. Todas as coisas da cultura são malignas e devem ser rejeitadas. Cinema deve ser rejeitado, dependendo do estilo musical deve ser rejeitado. Enfim, locais que julgamos serem locais profanos devem ser rejeitados. Julgamos ser, não significa que seja. Então, tudo que vem da cultura se rejeita. Absolutamente tudo.
ok? Existe uma segunda forma de se relacionar com a cultura, que é o Cristo da cultura. Ou seja, aqui a ideia é invertida. Se no primeiro você tem o Cristo contra a cultura, no entendimento de que tudo o que vem da cultura é pecado, no Cristo da cultura, o cristianismo busca a aprovação na cultura. Então há um caminho inverso aqui. Cristo acima da cultura. Dentro desta proposta, há o entendimento de que na cultura existem elementos positivos e negativos, porém que eles devem ser purificados a partir do relacionamento com Cristo Jesus. Por isso que o Senhor ele está acima da cultura. Existe uma outra abordagem que é o Cristo e a cultura em paradoxo. Esta é uma das abordagens talvez mais equilibrada, defendida por Martinho Lutero, ou idealizada, ou melhor, nos escritos de Martinho Lutero você encontra algumas falas que irão posterior corroborar com esta linha de interpretação. Por quê? Cristo e a cultura em paradoxo, há o entendimento de que, por exemplo, Lutero vai destacar em sua doutrina dois reinos, o reino do mundo e o reino de Deus. O cristão vive entre esses dois reinos. Ele está no reino do mundo, mas ele pertence ao reino de Deus. Os valores do reino de Deus, na sua grande maioria, são distintos dos valores do mundo terreno. Então perceba, existem valores que eles são iguais ou que eles se assemelham, e dessa forma não há problema para a gente. Mas existirão valores que serão totalmente diferentes, e aqui haverá um paradoxo. Ou nós obedeceremos os valores deste mundo, ou obedeceremos os valores do reino de Deus. Tá? Então, por isso que há um grande paradoxo quanto a isso. Haverá tensões, porque ora nós concordamos com os princípios terrenos e ora nós discordamos de outros princípios terrenos. E por fim, Cristo, o transformador da cultura. Aqui há exatamente a compreensão de que o Senhor, ao estabelecer o seu reino visível, transformará a cultura de forma intensa, real e verdadeira. Tá? Então, trabalhe com os irmãos e procure inserir questões práticas quando você estiver abordando esta temática. Tá? Tópico 2, Daniel na cultura babilônica. E aqui nós estaremos fazendo realizando duas abordagens. A primeira abordagem é esta, em terra estrangeira. E a segunda abordagem é vivendo na cultura babilônica. O que você vai trabalhar aqui? Você vai expor o contexto, né, em que houve a invasão, o porquê, e vai principalmente enfatizar ali que Daniel tinha os seus aproximadamente 15 anos e que a leva destes meninos, desses jovens para a Babilônia, nada mais era do que uma das propostas, além da subjugação, mas de treinar estes jovens, gerar neles uma mentalidade babilônica. Porque 15, 16, 14 anos, há uma facilidade de você trabalhar na mente, de você gerar transformações, de você fazer, entre aspas, aqui uma lavagem cerebral. Então a ideia era exatamente essa. Estes garotos serem treinados na Babilônia para que se tornassem, de fato, habitantes ou cidadãos babilônicos. Então é por isso que eles são levados à terra estrangeira. E aí o que nós vamos perceber aqui no 1.2, vivendo na cultura babilônica, é que Daniel não deixa de estar entre os babilônicos. Daniel não vai construir um templo, uma sinagoga. Não. Daniel passa a estar entre eles, a conviver com eles, a se alimentar do que eles se alimentam, a andar nas ruas em que eles andam, inclusive a fazer parte do governo, porém, ele continua mantendo a sua fé viva. Ele não nega aquilo, ou não nega os princípios divinos que foram estabelecidos pelo Senhor. Tá? Então é importante nós frisarmos isto neste segundo tópico,
que Daniel ele está na Babilônia, mas não pertence da Babilônia. Ele está na Babilônia, mas ele não pertence à Babilônia. Ok? Daniel faz parte da Babilônia, mas ele não está subjugado ao sistema babilônico. E aí aqui há uma diferença muito grande. Porque, veja bem, nós estamos neste mundo, mas não somos subjugados a este mundo. Nós fazemos parte deste reino, mas não estamos subjugados ao príncipe deste reino. Então isto é importante que você frise na sua aula. E por fim, no terceiro tópico da nossa lição, vamos falar sobre amando a Deus no mundo. E aí dentro deste ponto, primeiro, Daniel e a dicotomia moderna. Inicie novamente abordando o que é dicotomia. O que é algo dicotômico? Bom, dicotomia nada mais é do que divisão, do que separação. Quando nós atribuímos esta expressão a um sentido bíblico, você percebe que a dicotomia ela está muito entrelaçada àquela ideia de divisão, onde este espaço é do Senhor e este espaço não é. Este trabalho é santo e este trabalho é profano. Ou existem trabalhos que são mais santos do que outros. Então é esta a ideia de que existem locais que são sagrados e locais que não são sagrados. Gente, isso é uma dicotomia. Pessoas que vivem desta forma têm a tendência de viver uma espiritualidade ou uma pseudo-espiritualidade, uma espiritualidade de máscaras. Porque na igreja, então, ele é um cristão, mas fora da igreja não há necessidade dele continuar sendo um cristão. Ele pode negociar os valores. Por quê? Porque há uma dicotomia. O que a gente vai perceber é que Daniel não via e não fazia, não compactuava com esta dicotomia moderna. Por quê? Porque Daniel apresentava uma fé pública onde ele estava inserido. Veja, Daniel não estava na sinagoga. Daniel não estava em Jerusalém. Daniel não estava sob o olhar atento dos sacerdotes ou dos seus pais. Mas mesmo assim, Daniel estava apresentando uma fé viva, lúcida e pública a todos aqueles que estavam à sua volta. 3.2, Daniel e a vida pública. Olha que interessante isso aqui. Há uma série de debates, não é, que já foram levantados, acontecem, vão e voltam, sobre a realidade do cristão na cultura, na política. E muitos defendem que o cristão não deve entrar na política, porque todos aqueles que entram são corrompidos, e enfim, uma série de narrativas. E eu quero falar para você, professor, que os esquerdistas, tá, que aqueles que, na sua grande maioria, ainda compõem o poder legislativo, e, enfim, trabalham na administração e condução da nossa cidade, estado e país, eles inclusive fazem coro que os cristãos então não entrem. Porque, afinal de contas, o cristão não entrando na política, as leis, as orientações, elas continuarão sendo dadas da mesma forma. Porém, sob a lente ou a ótica de uma pessoa que não crê no Senhor. Então, por que o cristão não deve fazer parte da política? Pense comigo isso. O discurso não é de que cristão ou fé e política não se discute, ou fé e política não se misturam, não andam juntos. A ideia aqui é de neutralidade, ou seja, cristãos não devem entrar na política, porque a política é um espaço neutro. Você já parou para pensar que todos os políticos possuem uma crença? Todos. Não, mas este político aqui, que ele é um homossexual, ele não possui uma crença. Como não? Esse político que é um ateu, ele não crê. Então, a crença dele é o não crer. E a crença, imagine que é como o óculos. Então, quando eu coloco estes óculos nos meus olhos, eu tenho uma cosmovisão cristã. E eu vou interagir a partir dessa visão.
Agora, um homossexual coloca e vai interagir a partir desta lente. Um ateu coloca o seu óculos e vai interagir a partir da sua lente. Então, veja, não há campo neutro. Todos os campos, eles devem ser ocupados pelos cristãos. Sim, com uma visão bíblica, uma mentalidade cristã que trabalhe pela equidade e pela justiça de todos. Ok? E por fim, bom, dentro da vida pública a gente pode destacar Daniel, sendo um homem público, fazendo parte da organização e do governo babilônico. Daniel estava lá, sem contudo se contaminar ou vender e negociar a sua fé. E por fim, Daniel e o governo babilônico. Gente, há uma orientação, quando Paulo escreve aos cristãos de Roma, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Romanos 13:1. E esse texto ele gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, não é? Até que ponto devemos estar sujeitos à autoridade estabelecida por Deus? Até que ponto esta autoridade tem supremacia sobre nós? E aí o que você precisa trabalhar em classe? Daniel, e você pode lembrá-los de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Bom, eles estão na Babilônia e eles se sujeitam a muitas leis. Por exemplo, os nomes são alterados e não há problema. Não será mais Daniel, será Beltesazar. Não será mais Ananias, Azarias, Misael, não será. Nós daremos outros nomes. E você não vê eles questionando, brigando, levantando bandeira porque receberam outros nomes. Mas você vê eles, por exemplo, não concordando em se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor. Você percebe que Daniel ele não negocia a sua fé, ele vai para a sacada da sua casa orar ao Senhor em um período que não deveria realizar-se nenhuma petição a qualquer divindade, a não ser para o rei. Então perceba que a nossa obediência às autoridades terrenas são condicionadas. A nossa obediência à autoridade divina é incondicional. O que isso significa? A Deus, obediência total. Às autoridades terrenas, obediência condicionada. Enquanto eles estiverem sob a orientação divina e defendendo ou estabelecendo princípios divinos, nós estaremos debaixo dessa autoridade. Quando estes estiverem fora da orientação divina e na busca de estabelecer ou na defesa de princípios imorais, antiéticos, anticristãos e que firam os princípios divinos, então nós nos tornaremos fora da lei. Nós não estaremos sujeitos a estas autoridades. Ok? Espero que eu tenha te auxiliado nessa aula e que o seu tempo em classe com os alunos seja um tempo muito proveitoso para a glória de Deus. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.